Bem, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. A aula de hoje é sobre inflamação patológica em pacientes com Covid-19. Mas antes de começar, pessoal, fazer um apelo para vocês. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal para receber os novos vídeos do canal. A infecção por SARS-CoV-2, pessoal, ela começou em Wuhan, na China, como todo mundo já sabe, né? Atualmente, pessoal, já tem quase 500 mil mortos em todo o mundo. E alguns pacientes eles acabam adquirindo a doença grave. E essa doença grave, a gente observa que os pacientes que têm a doença grave, todos eles têm uma resposta hiperinflamatória. No hospedeiro que vai ter a doença grave, como eu já disse, vai ter uma resposta desregulada de macrófagos. E essa resposta desregulada de macrófagos, ela se dá, pessoal, devido a uma ativação de citocinas, que é chamada de síndrome de ativação de citocinas, que ela acaba atuando na ativação desregulada de macrófagos. E a gente observa essa síndrome de ativação de macrófagos em muitas outras doenças graves, muitas outras infecções graves, inclusive pelo SARS-CoV. Bem, na apresentação clínica, ou seja, na sintomatologia da doença, inicialmente, lá na China, foram ditas principalmente 3 sintomatologias nos pacientes, e elas eram principalmente pneumonia, com febre, tosse e dispneia, que é a falta de ar no paciente. Mas recentemente, os cientistas observaram, os médicos, principalmente aqui no Brasil, têm relatado que os pacientes eles apresentavam diarreia, e inclusive existiam alguns artigos que falavam para a gente que quando o paciente apresentava diarreia, esse paciente ele tinha maiores chances de vir a desenvolver a doença grave pelo Covid-19. E mais recentemente também a gente teve outras 2 sintomatologias, que era a perda de paladar e olfato nos pacientes. Essa perda de paladar e olfato, ela se dá principalmente porque o vírus ele também tem tropismo por uma região no cérebro do paciente que é responsável por esses sentidos. Outra apresentação clínica é quanto à gravidade da doença. A gente sabe que cerca de 80% a 81% da população vão ter a doença leve. O que seria a doença leve? Na doença leve, o paciente ele não apresenta nenhum sintoma, ou até mesmo ele vai apresentar uma pneumonia, que vai ser uma pneumonia bem leve. E 14% das pessoas que vão adquirir a doença, e adquiriram a doença, principalmente lá na China, eles observaram que eles adquiriam a doença grave, tá bem? O que seria a doença grave? Como é caracterizada a doença grave nesses pacientes? Esses pacientes que têm a doença grave, eles vão apresentar dispneia, vão apresentar hipóxia e vão apresentar também cerca de 50% ou até mais de envolvimento pulmonar nos exames de imagem. Bem, mas apenas uma pequena parte do todo, que é 5%, eles vão adquirir a doença crítica, tá bem? E a doença crítica, ela é caracterizada também por insuficiência respiratória, choque sistêmico e falência múltipla de órgãos. Tem se falado recentemente também que os pacientes com Covid, pessoal, eles acabam também tendo alguns problemas renais e eles podem até mesmo apresentarem trombose, tá bem? Por que eles apresentam trombose? O vírus do Covid-19, ele consegue fazer algumas lesões endoteliais, umas lesões no interior do vaso sanguíneo. E ao causar essas lesões, eles podem favorecer a formação de alguns trombos. E é por isso que muitos pacientes acabam adquirindo trombose. E a gente vai inclusive ver em próximos vídeos como é que a trombose acontece no Covid-19. Outro dado que é bastante importante, a gente está falando aqui, pessoal, é da mortalidade, tá bem? A mortalidade nos pacientes que precisam de ventilação. Existe um dado publicado que mostrou que cerca de 88% das pessoas que precisam de ventilação mecânica, elas acabam indo a óbito. Ou seja, a cada 100 pacientes que precisam de ventilação mecânica, cerca de 88 vão a óbito. É isso que esse dado quer dizer. A gente viu o seguinte, a gente viu que alguns pacientes eles acabam adquirindo a doença leve, outros acabam adquirindo a doença grave. Então, o que será que acontece para que alguns indivíduos tenham a doença crônica quando eles são infectados pelo Covid-19? Todos esses mecanismos, como é uma doença nova, eles ainda não são completamente compreendidos, tá bem? A gente sabe também que não existe só o paciente ter a doença grave porque ele tem uma alta carga viral, ou seja, o desenvolvimento da doença grave não está correlacionado à carga viral. O que isso quer dizer, não está correlacionado à carga viral? A gente sabe que outras doenças, por exemplo, o HIV, o paciente ele tem uma alta carga viral, ele tem mais chances de óbito. Já no Covid-19, não. No Covid-19, essa correlação não é direta, tá bem? Entre
a carga viral, a quantidade de partículas virais que o paciente tem na corrente sanguínea e a gravidade da doença. As doenças virais, pessoal, em todas as doenças virais, a gente produz uma citocina que é chamada de interferon. O interferon é o principal citocina que vai estar atuando nas respostas virais. Só que no COVID-19, os pacientes que apresentam a doença grave, eles têm uma resposta defectiva ao interferon. O interferon ele parece que não é produzido em quantidade suficiente para produzir uma resposta imunológica contra o COVID-19. E aí talvez seja por isso que um dos motivos, que esses pacientes acabam adquirindo a doença grave. E por fim, acredita-se que nos pacientes que vão ter a doença grave, a gente vai observar uma resposta hiperinflamatória excessiva ao SARS-CoV-2, porque eles conseguiram observar que em todos os pacientes com a doença grave, eles conseguiam observar essa resposta hiperinflamatória. E como que eles observavam isso? Principalmente pelos achados clínicos. Porque quando eles faziam exames de sangue no paciente, eles encontravam uma alta quantidade na corrente sanguínea do paciente de proteína C reativa, ferritina e dímeros D. A proteína C reativa, pessoal, ela está completamente correlacionada a processos inflamatórios e a proteína C reativa na corrente sanguínea dos pacientes com a doença grave estavam muito aumentados. Outra coisa interessante a gente falar aqui é dos dímeros D, ou D-dímeros, como alguns podem chamar. E o dímero D, pessoal, ele está correlacionado também com processos inflamatórios, mas também com a formação de trombose. Os pacientes eles também tinham um aumento da proporção de neutrófilos na corrente sanguínea. Eles tinham também, isso paciente com a doença grave, tá bem? A gente tinha um aumento de várias citocinas inflamatórias, várias citocinas e quimiocinas inflamatórias, e tudo isso a gente está associando, os cientistas estão associando com a gravidade e a morte pelo Covid. Bem, nos achados de imagem que a gente consegue encontrar nos pacientes, justamente esse padrão vidrofosco, que mostra quanto do pulmão está sendo comprometido pela doença. Toda essa parte aqui esbranquiçada, que vocês conseguem ver, é padrão vidrofosco, que está mostrando isso para a gente, quanto do pulmão está sendo acometido pela doença. Quando a gente olha os perfis sistêmicos de citocinas, a gente encontra, nos pacientes com a doença grave, tá bem? A gente encontra um aumento da interleucina 6, interleucina 7 e fator de necrose tumoral alfa, tá bem? Em todos os pacientes com a doença grave, a gente tem um aumento, principalmente dessas 3 citocinas. E o que a citocina 6 faz? Bem, a citocina 6, pessoal, ela é secretada principalmente por células T e por macrófagos. Ela é secretada principalmente após traumas, queimaduras e até mesmo outros tipos de inflamação. Mas vale a pena frisar que aqui no paciente com COVID-19, que está apresentando doença grave, essa interleucina 6 ela é produzida de uma forma exacerbada. Isso faz com que a resposta inflamatória naquele paciente seja de uma forma desregulada. E é por isso que existem vários trabalhos científicos que estão mostrando que o bloqueio da interleucina 6 pode ser benéfico para o tratamento e para a melhora do paciente que vai ter a doença grave causada por COVID-19. Interleucina 7, pessoal, ela estimula o crescimento e maturação dos linfócitos B e T. Já o fator de necrose tumoral alfa, ele induz principalmente a apoptose de células. Em pessoas normais, ele vai induzir a apoptose de células tumorais. E esse fator de necrose tumoral alfa, pessoal, ele é secretado principalmente por macrófagos. Bem, eu vou adiantar uma coisa para vocês. A interleucina 7, pessoal, ela aumenta a proporção de linfócitos B e T. Só que quando a gente analisa os pacientes com COVID-19, a gente observa que os linfócitos estão diminuídos. E isso os cientistas acreditam que acontece pelo seguinte, devido ao aumento do fator de necrose tumoral alfa. Os cientistas acreditam que esse fator de necrose tumoral alfa, nos pacientes com a doença grave, eles estão correlacionando com a morte dos linfócitos nos órgãos linfóides do paciente, tá bem? Bem, então é muito importante a gente começar a falar e diferenciar o que a gente encontra no paciente com a doença grave e o que a gente encontra no paciente com a doença leve. O que a gente encontra é o seguinte, nos infiltrados pulmonares do paciente com a doença grave, pessoal, a gente vai encontrar um aumento da proporção de macrófagos mononucleares. Já quando a gente olha um paciente com a doença leve, que está infectado pelo COVID-19,
a gente observa que no pulmão do paciente, a gente vai ter o aumento de linfócitos TCD8, tá bem? Os cientistas acreditam que esses linfócitos TCD8 já são linfócitos que são residentes do pulmão do paciente, então quando o paciente ele acaba adquirindo o COVID-19, essas células de linfócitos TCD8 já residentes no pulmão desse paciente que vai ter a doença leve, ó, aqui é a doença leve, eles acreditam que eles acabam auxiliando o combate do COVID. Bem, mas para um cientista, pessoal, não vale a pena dizer, ó, eram macrófagos mononucleares. Eles querem saber exatamente que macrófagos mononucleares são esses. Porque no pulmão do paciente, a gente tem um tipo de macrófagos que são macrófagos alveolares, que são macrófagos residentes do pulmão dos pacientes, de todos nós, na verdade. Só que quando eles observam que tipo de macrófagos que estão lá no pulmão do paciente com a doença grave, eles observam que são macrófagos inflamatórios, que são aqueles macrófagos convencionais, que são derivados de monócitos, que foi o que a gente estudou quando a gente estava estudando inflamação aqui no canal. Já no paciente com a doença leve aqui, ó, nos pacientes que têm a doença leve, a inflamação, aliás, a infiltração de monócito, ela é mínima. Também é mínima. Quase a gente não observa infiltração de monócito para o pulmão do paciente com a doença leve. E detalhe, como eu disse, os cientistas eles sempre tentam ir mais a fundo, Então, quando eles observam aqui no paciente com a doença grave, querem saber exatamente o que esse macrófago que está infiltrado no paciente com a doença grave está fazendo lá no pulmão desse paciente. Eles analisaram que genes estavam sendo expressos nesses macrófagos e eles conseguiram observar que esses macrófagos, pessoal, eles estavam expressando genes de reparo tecidual. O que isso quer dizer para a gente? O que esses genes de reparo tecidual, que esses macrófagos inflamatórios estão expressando no paciente com a doença grave, quer dizer, bem, esses mesmos genes de reparo tecidual, a gente observa em macrófagos que fazem fibrose, pessoal. Inclusive na fibrose, na cirrose hepática. Ou seja, é justamente essa alta infiltração de macrófagos para o pulmão do paciente que está correlacionado à formação de fibrose na doença grave causada por Covid-19. E aqui, pessoal, uma curiosidade, já basicamente para quase acabar a aula de hoje, é falar da vacina de Bacillus Calmette-Guerin. Ela é utilizada, né, em todo o mundo como uma medida de proteção contra a tuberculose. E você toma a vacina BCG assim que você nasce. E é por isso que você tem a marca no seu braço direito. Okay? Você toma a vacina BCG assim que nasce. Os cientistas acreditam, pessoal, que a vacina BCG ela tem alguma capacidade, não é máxima, claro, é uma capacidade mínima de talvez atuar protegendo contra o Covid-19. De que forma isso acontece, a gente ainda não sabe. E é só uma especulação. Essa especulação está ocorrendo porque países onde tomar a vacina BCG é obrigatória têm uma mortalidade menor do Covid-19 do que em países que não tomam a vacina BCG. Bem, aqui é o artigo que eu utilizei como base para fazer a aula de hoje. Inclusive, esse artigo ele vai estar aqui na descrição do canal. Vocês vão poder baixar também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem a aula até o fim. E até a próxima aula.